Bom, já que a gente está falando de carona, na volta da viagem ao Chile na semana passada, o Lula fez uma parada de 10 minutos em São Paulo. O motivo? Dar uma carona para Janja da Silva. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a primeira-dama esteve na capital paulista nos últimos dias para realizar um procedimento estético. A mulher do presidente desembarcou na cidade depois de participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Procuradas, as assessorias de imprensa de Janja e de Lula afirmaram que não comentariam assuntos pessoais. E falando em Olimpíada, depois do fim do evento ontem na capital francesa, Janja foi às redes sociais para comentar a participação dos atletas brasileiros em Paris. O presidente Lula resolveu isentar nossos medalhistas de pagar tributos da Receita Federal sobre o valor dos prêmios recebidos nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Justa valorização. Momento histórico e mais uma vitória para os atletas do Brasil. Não poderia deixar de ressaltar aqui que essas foram as Olimpíadas das Mulheres. Mulheres que nos representam e inspiram. O governo do presidente Lula é isso. Incentiva o esporte, respeita e valoriza os nossos atletas. Deixa eu começar com a Ana, essa dos Jogos Olímpicos. Sim, não, já estava no radar, Piotr, claro. Primeira carona, né, que o Lula deu uma passadinha aqui em São Paulo, pegou a Janja e foi a Brasília, disse que não comentariam assuntos pessoais, mas o assunto pessoal já está comentado aqui, né, com o silêncio das assessorias do... Pessoal, não é? Já resolveram. É pessoal, tá bom. Mas espera aí, o nosso dinheiro é assunto pessoal deles? Como assim? O nosso dinheiro sendo gasto com viagem para baixo e para cima, com assessoria que leva drone, que alimenta as redes sociais, da dona Janja, que adora viajar pelo mundo, com o nosso dinheiro. Isso não, de onde isso é assunto pessoal? Governo federal? Não, transparência. Quer viajar, quer ir para Paris, quer achar que é diplomata e viajar com dinheiro privado, da conta privada, vai em frente. Agora, tocou no nosso dinheiro, usou o avião presidencial que sobe e desce, é abastecido. A manutenção é feita com o nosso dinheiro, os pilotos são pagos com o nosso dinheiro. Não tem assunto pessoal, não. O assunto é nosso e nós vamos perturbá-los. Ah, mas vamos perturbá-los. Tem nada de assunto pessoal, não. Eu fico imaginando, Paula, as pessoas, eu contando aqui, né? Já falei, mas eu fico imaginando, porque já me perguntaram no chat, como é nos Estados Unidos? Imagina o parlamentar X ou o ministro Y usaram o avião da Força Aérea Americana para ir de Houston até Los Angeles. Não existe isso. Nação de primeiro mundo. Não existe isso. O que mais existe aqui nos Estados Unidos em relação a esse assunto, né, aviões da Força Aérea, é o respeito ao dinheiro do pagador de impostos. Veja, até uma ajuda para a Ucrânia, o pagador de impostos está, com razão, reclamando. Com tantos problemas aqui nos Estados Unidos, problemas de overdose com fentanil, imigração ilegal desenfreada, comunidades negras, americanos, né, na pobreza, e nós vamos ficar mandando um dinheiro que não tem nem rastreamento para a Ucrânia? Claro que o americano não está satisfeito. Há muitos problemas internos. Então, essa é a questão de tudo isso no Brasil também. Nós vamos ficar usando o dinheiro de viagem para baixo, para cima, nos aviões da FAB, e depois, quando o próprio avião presidencial sobe e desce, dá uma parada em São Paulo, isso vira assunto pessoal. Não é assunto pessoal nenhum. Nenhum. Por muito menos deu confusão no Rio de Janeiro quando um certo governador pegou o helicóptero e foi buscar o cachorrinho em Angra dos Reis, né? O cachorrinho da primeira-dama, e voltou. Então,
Vamos continuar cobrando sim, senhor presidente, senhora primeira-dama. Nós vamos continuar cobrando. E só para a senhora saber de outros fatos, a Olimpíada das Mulheres, de verdade, foi em 1996, em Atlanta. Ali foi um número recorde de medalhas olímpicas das mulheres. Inclusive, várias capas de revistas semanais colocaram mulheres nas capas, exatamente enaltecendo essa conquista. Então, parem de tentar separar, segregar as pessoas, principalmente dentro da delegação, mulheres para um lado, homens para o outro, negros para um lado, brancos para o outro, homossexuais para um lado, héteros para o outro. Essa velha tática marxista já cansou. Silvio, deixa eu alertar que estamos chegando a quase 90 mil telas, 89.500 aí passamos, telas acompanhando o Oeste Sem Filtro, além de mais de 40 rádios, web rádios e TVs que também transmitem o Oeste Sem Filtro em todo o Brasil. Aqui, ó, no chat, Deusuíta Ferreira, cadê os senadores para fiscalizar a gastança dos trabalhadores brasileiros? Silvio, tratamos no assunto anterior da carona nos jatinhos da FAB e agora essa paradinha estratégica em São Paulo para pegar a Janja, que teria ali feito uma parada para realizar procedimentos estéticos aqui na capital paulista. Chega a ser cansativo, Paula, ter de falar da Janja da Silva. Chega a ser cansativo, porque ela é só a mulher do presidente Lula da Silva. Só, nada além disso. Ela é a primeira-dama. Ela não tem cargo público, ela não representa a diplomacia brasileira quando ela resolve viajar para os Jogos Olímpicos, por exemplo. Ela não é nenhuma responsável por fundação, por trabalho social. Não se tem notícia, nada sobre a primeira-dama, a não ser a gastança. A não ser que ela está gastando o dinheiro dos pagadores de impostos. É só isso. Então chega a ser cansativo ter de falar dela. Uma carona para cá, um dinheiro para lá, uma cama, um mobiliário, um tapete. São gastos e mais gastos. Luxúria, riqueza, esbanjando riqueza o tempo inteiro. E a pergunta que fica é, até quando o Congresso Nacional vai permitir tudo isso? Porque é simples. Os congressistas, você disse os senadores, mas também os deputados, eles têm prerrogativas, eles têm ferramentas e caminhos constitucionais dentro do legislativo para questionar esses gastos e para solicitar, inclusive, o ressarcimento desse dinheiro. Se for comprovado mau uso, uso indevido, deve ser ressarcido. Por que a Janja gastou tanto dinheiro e levou uma comitiva para Paris? Para fazer o quê? 5 pessoas? Passagem aérea de classe executiva, de classe primeira classe. Por quê? A preço fora do mercado, conforme a própria Casa Civil reconheceu. Então a pergunta que fica é essa, até quando nós vamos passar por tudo isso? É praxe do PT fazer isso quando chega ao poder? Tratar a coisa pública como se fosse sua? Sim. Inclusive com a antecessora da Janja, a Marisa Letícia, que era uma figura muito mais discreta, não dá para comparar uma com a outra, mas fez lá um canteiro com uma estrela, com sálvias, em 2004, simbolizando a estrela do PT no Palácio. Foi fotografado, inclusive, pelo jornal O Globo, que tinha outra conduta naquela época, uma foto aérea. É transformar a coisa pública como se fosse sua. Vamos lembrar que a senhora Janja da Silva, a primeira coisa que ela fez quando chegou ao Palácio foi abrir as portas para a TV Globo e fiscalizar tapete, e fiscalizar buraco no sofá, reclamou de móveis que depois sumiram e depois reapareceram. E nesse intervalo ela fez compras, como se a casa fosse dela, ela trocou o enxoval. Então, para finalizar, eu vou falar pela terceira vez, é cansativo ter de ficar falando da Janja. Piotr, e vale lembrar que ela não apresentou a carteirinha de vacinação nem da Covid, nem da dengue. Porque não é pessoa pública. Porque não é pessoa pública, mas para pegar uma carona no avião do presidente, aí pode.
E que falou uma bobagem, disse que o presidente Lula isentou. O presidente Lula foi a reboque de uma iniciativa que já estava em andamento e que seria atropelada pelo Congresso Nacional em relação a essa decisão de isentar os atletas de imposto de renda nos prêmios em dinheiro que receberam pelas medalhas. Ela disse que o presidente Lula fez assim como se tivesse sido uma ideia do próprio. Não foi nem dela, nem dele. Enfim, fato é que também contou uma bobagem aí. Mas eu tô com o Silvio. Falar da Janja é um negócio que faz a gente perder um tempo danado, né? Esse país tem tanta coisa, mas ela se intromete em tanta coisa que aí a gente tem que comentar, né? E fez parar o avião. Muito bem, para fazer... O que foi? Procedimentos estéticos. Sim. Voltou das Olimpíadas, piloto direto aqui para São Paulo. Não foram as olheiras da classe econômica do navio, não, né? Então, Do avião? da acho classe que não. econômica do avião, não foi? Não, ali foi de Como se o executivo. procedimento resolvesse. Bom, já que estamos falando de Olimpíadas, a gente preparou um gráfico aqui para trazer um pouco os custos das últimas Olimpíadas, Augusto, e aí já quero ouvi-lo sobre a carona da Janja, a gente já inclui aí, tá aí os gastos na tela. As Olimpíadas de 2024 chegaram ao fim, então, nesse domingo, com a participação de 10.500 atletas em Paris para disputar provas em 35 locais de competição. O que a gente exibe na tela é um gráfico que foi disponibilizado nesse final de semana pelo jornal Folha de São Paulo, que traz como fonte um estudo da Universidade de Oxford, que foi publicado pela primeira vez em 2016 e foi atualizado em maio deste ano de 2024, mostrando então que a Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016 custou 23 bilhões e 600 mil dólares, tá? O custo está em bilhões de dólares para quem nos acompanha. Então, Tá aí um recorde. tá aí o imbatível. recorde, exatamente, tá aí. Então, a de Paris, são números de 2024, mas eles colocam que esse número provavelmente vai subir porque ainda não foi Pode contabilizado subir que não ainda na alcança. totalidade. 8 bilhões e 700 mil a Olimpíada de Paris. Tóquio, que foi em 2020, 13 bilhões e 700 milhões. Rio, então, campeão disparado com 23 bi e 600 milhões. E a de Londres, 2012, 16 bi e 800 milhões. Lembrando que esse é uma fonte da Universidade de Oxford que foi disponibilizado aí nesse final de semana. Não, 2016 é o apogeu da roubalheira do PT, né? 2016 é o impeachment, inclusive, da Dilma, é quando a Lava Jato avança, né? A Lava Jato, ela chega ali ao núcleo da corrupção do PT em 2016, e boa parte das obras acabaram incluídas. Bom, nós pressentimos, adivinhamos o que ia acontecer no dia em que o Brasil no dia que o Rio foi escolhido como a cidade sede da Olimpíada. Você lembra quem estava lá festejando, depois de comprarem votos, né, de representantes de outros países? Estava Lula, Carlos Arthur Nussmann e Sérgio Cabral. E Eduardo Paes. Tudo caso de polícia. Tudo caso de polícia. Eu chamei o tempo todo, no meu blog na Veja, isso aí de Olimpíada da Ladroagem. Era Copa da Roubalheira e Olimpíada da Ladroagem. Tá aí. Tá aí. Olha, mais um evento em que eles prometeram completar o metrô da Barra. Lembra do metrô da Barra? Não sei o que é o metrô da Barra, não fizeram nada. Nada. E até hoje eles festejam um legado, só se estiver na mão deles. E está, né? Provavelmente, está bem guardado isso aí. Foi roubado. Olha o que eles conseguiram gastar, você compara com todas as outras Olimpíadas, com qualquer país. Você pega o exemplo dos Estados Unidos em Los Angeles, em 84, primeira feita pela iniciativa particular, e o governo não entrou naquela. Praticamente não entrou. A Ana me corrige se eu estiver errado. Você pega nações que sabem organizar, nações desorganizadas, o Brasil é imbatível. Se fosse uma modalidade olímpica, a roubalheira, o Brasil ia ganhar dos Estados Unidos mole, né, no total de medalhas. Né? Assalto, em vez de salto em altura, assim, assalto ao cofre com vara. Pronto, eles
recorde mundial e para sempre. Nós só temos os Usain Bolt nessa modalidade. Todos. Então é isso aí. Sobre a Janja, é o seguinte, a Janja é da turma que ficou lá para ver, pode adiantar isso aqui do... Podemos. Eu li o seguinte, nós comentamos aqui como é que foi aquela abertura da Olimpíada. Sim. E ontem, ainda, nos jornais de ontem, nas edições de ontem, havia uma esperança. Eles falaram que ia ser um pouco mais comportada, o bispo de Paris fez uma observação e tal, mas ia ser ousada. Aí está aqui. Augusto, antes de você comentar, deixa eu só alertar aqui nossa audiência, mais de 94 mil telas nesse momento. Maravilha. Deixa eu aproveitar e pedir like aqui, pedir curtida no nosso canal, enquanto o Augusto faz a leitura Então tá do aqui. jornal. É de hoje, Augusto? Esse é o de hoje. Comentário do encerramento Fogo da brando, Olimpíada. encerramento, daqui. Fogo brando. Um negócio morno. É assim. Encerramento de Paris 2024 troca ousadia inaugural, aquele quadro da Santa Ceia, por formalidade e confusão. Vamos lá. A formalidade e confusão foi o seguinte. É rapel, né? Fala. Desceu de rapel do teto o Tom Cruise, que realmente tem muita monotonia nos filmes dele. Né? Muita monotonia e tal. Ele desceu até o palco, é um dos poucos atores do mundo que quase não usa dublê. Ele faz as cenas mais perigosas brilhantemente. Ele tem 62 anos. Pois bem, nosso Tom Cruise desceu de rapel até o palco, do teto do estádio até o palco, subiu numa moto, saiu a toda por Paris. Aí ele embarca num avião, isso foi filmado antes, então você vê em sequência. Ele embarca no avião, o avião decola para Los Angeles, ele desce em Los Angeles. Pula de salto de paraquedas. E ele vai para um local perto do mar, a Ana vai poder explicar, em que estavam celebridades do mundo musical mandando ver. Isso aí é que foi um negócio chato. Que tal? Formal e confuso. Isso foi chato, formal e confuso. Que confuso, porque eles não entenderam como é que o Tom Cruise conseguiu, em 10 minutos, ir de Paris a Los Angeles. Deve ser isso. Então, um negócio espetacular desse não pode. Não pode, Eles não entenderam a magia do cinema. Vamos recomendar os irmãos Lumière para ainda eles. mais com o ator do grande Satã Yankee. Não pode. É verdade. Deixa eu ouvir a Ana. Acompanhou o encerramento da Olimpíada ontem? O que você achou? Acompanhei. Bom, é impressionante, né? O pessoal não consegue olhar uma coisa bem feita e falar, os americanos fizeram esse negocinho direitinho, mas você está certo, Augusto, a Olimpíada de 1984 não teve 1 centavo de dinheiro público. 0 dinheiro público. Eu tenho, inclusive, um artigo aqui na Revista Oeste, não vou me lembrar o título, mas tem o Silvio daqui a pouco acha, porque a cabeça dele é incrível, que eu falo exatamente da Olimpíada de 1984, tudo privatizado, tudo do mercado privado, e o mais incrível é que a próxima Olimpíada, 2028, as instalações de 1984 serão usadas porque elas foram mantidas pelo setor privado de 84 até hoje, funcionando. O velódromo, por exemplo, que tem o velódromo que é usado até hoje, no meio do velódromo são várias quadras de vôlei que clubes de vôlei treinam. E desde 1984 até hoje, o Fundo Olímpico de 1984, ele sustenta várias iniciativas, programas para crianças, para adolescentes, programas esportivos. Esse fundo tem mais de 2 bilhões de dólares nesse fundo, que segue ainda alimentando todos esses programas. Então, a Olimpíada de 2016, para fazer uma comparação,
quanto se gastou em estruturas, né, em infraestrutura aí no Brasil, estádios, a Vila Olímpica que está se desmanchando, elefantes brancos que não são usados mais no Brasil, que gastam hoje uma fortuna de manutenção, ou alguns vão ter que ser destruídos. Eu trabalhei no vôlei de praia na Olimpíada de 2016. Eu fui contratada por uma empresa americana para fazer parte das pessoas que entrevistavam e corriam a arena do vôlei de praia, que falavam inglês e português. E essa empresa americana demorou um ano para receber o pagamento. Ela foi contratada pela Rio 2016 e todas as pessoas que foram contratadas por essa empresa só foram receber no final de 2017. Isso é só uma das histórias. Agora, é impressionante como as pessoas. Ontem, pelo menos aqui, eu acompanhei as redes sociais, as pessoas dizendo que o melhor da Olimpíada de Paris, da cerimônia de abertura e da cerimônia de encerramento, foi a Olimpíada de Los Angeles, que com a terra do entretenimento, né, foi um vídeo maravilhoso, espetacular, e que acabou exatamente aqui, pertinho de mim, em Venice Beach, depois Long Beach, com bandas de Los Angeles, como Red Hot Chili Peppers, tocando ali para ao vivo, né? Aqui estava cedo ainda, e as pessoas estão esperando que, pelo menos, que a Olimpíada de Los Angeles não seja tão woke. Dá para a gente pisar em ovos, ficar com uma certa ansiedade, já que Los Angeles, né, a Califórnia é bem woke, é bem democrata, mas eu vi uma entrevista ontem também do chairman, do líder aí que está organizando a Olimpíada de Los Angeles, e ele disse que também ali pisando em ovos, não, Paris foi muito bonito, fez uma política assim da boa vizinhança, mas disse que Los Angeles seria uma volta ao velho glamour de Hollywood. Então, quem sabe eles aprenderam com a lição de que lacrar não lucra, né? E Paris está sendo muito criticada em relação a isso. Até o próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Thomas Bach, depois da história aí dos dois lutadores no ringue feminino, ele que ia tentar a reeleição em 2025, já disse que vai sair do posto. Quem sabe Paris, né, com tudo isso que a gente viu, né, esse horror, essa blasfêmia contra os cristãos, esse ataque contra as mulheres, quem sabe agora não vai colocar o eixo das coisas de volta a um eixo normal, fora dessa insanidade woke.